Primeiramente eu peço a sua inscrição no canal, porque esse tipo de abordagem sobre o assunto você não vai ver na imprensa, até porque a grande imprensa, a imprensa comercial, é patrocinada por esses canalhas. Então, por serem patrocinados por eles, por bancos, por esse pessoal, eles jamais vão dar uma matéria, mas nem em sites aí de economia, nem em revistas, nem em jornais de TV, muito menos em rádio, vão dar o tipo de cobertura que você vai ver aqui no Plantão Brasil. Então, um segundinho, inscreva-se aqui embaixo no canal, é grátis, viu? Vamos falar do caso Eletrobras, caso Americanas e do que está acontecendo. O Lula vai entrar agora, tá para entrar numa briga aí com os homens mais poderosos do Brasil. E assim, gente que financiou diretamente o golpe de 2016, gente que lucrou muita grana depois desse golpe, graças à pobreza da população brasileira. Quanto mais pobre fica a população, mais ricos ficam esses banqueiros. Eu tô falando aí dos bilionários Lehman, Sucupira e do Teles. Esses três são os três que deram um mega golpe na Americanas. Foi revelado agora que o golpe, o rombo que eles causaram nas lojas americanas, foi de 50 bilhões de reais, quer dizer, 30 bilhões a mais do que o que foi noticiado anteriormente. O rombo era de só 20 bilhões, agora não, sabe que foi de 50 bilhões de reais. Esses três começaram a roubar pouco a pouco o dinheiro das americanas, falsificar relatórios das americanas, ou seja, para parecer que não estava assumindo dinheiro ali. E aí eles deixavam para pagar os fornecedores depois. Então eles pegavam os produtos, vendiam os produtos para todo mundo e pago depois. E não colocavam essas dívidas no balancete da empresa. Então parecia que a empresa comprou um celular aqui por 1.000 e vendeu para você por 1.300 e lucrou 300. Mas na verdade a empresa ainda não pagou os 1.000 para o fornecedor. E aí vendeu por 1.300, começou a gastar o dinheiro, os acionistas pegam a parte dele do lucro, eles vão embolsando todo esse dinheiro e na hora de pagar o fornecedor, cadê a grana? 50 bilhões de rombo. 50 bilhões. Coincidência ou não, 50 bilhões é mais ou menos o preço pelo qual os três compraram a Eletrobras. Então, em vários estados do Brasil, a sua energia elétrica é fornecida pela Eletrobras. Eu lembro que quando eu morava na Espanha, você podia escolher de qual empresa você tinha energia elétrica. Então tinham as fornecedoras, que é quem leva do local para sua casa, e tinham as que faziam a energia elétrica. Ou seja, tinha ali quem produzia energia elétrica e quem fornecia para sua casa. Então eram várias empresas, tanto que produziam como que levavam. Então aí, como tinha uma concorrência, você podia escolher a que você mais gostasse, dependendo se você gastasse muito, valia mais a pena uma empresa. Se você gastasse menos, valia mais a pena outra empresa. No Brasil não, é monopólio. Sendo monopólio, você tem uma estatal, lembre-se, empresas estatais, elas têm responsabilidade social. Elas são feitas para servir a população. Então uma empresa estatal tem que dar lucro? Tem. Mas ela tem que dar lucro para ela poder reinvestir para continuar crescendo e fornecer um serviço bom. Mas uma empresa privada, ela tem que dar lucro para dar grana para os seus donos. É isso. Então, quando uma empresa estatal que tem um monopólio, ela é privatizada, você está dando um monopólio para um empresário que vai simplesmente aumentar o preço, precarizar o serviço o máximo possível e ganhar dinheiro. Ele quer lucrar. Pois bem, os três pegaram das americanas e colocaram na Eletrobras. Só que tem um problema para eles, no caso. A privatização da Eletrobras foi uma das mais criminosas da história do Brasil. Tivemos muitas privatizações criminosas, a da Vale do Rio Doce, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, provavelmente é uma das, tá? Tá ali pau a pau com a Eletrobras. Teve a da Telebrás também, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, aquela também foi muito criminosa. Mas envolvendo valores, nada chegou perto da Vale do Rio Doce e da Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada no total, estima-se, não tem um valor correto assim, nossa, foi tanto, não. Mas estima-se que foram 66 bilhões de reais. Ok, maior parte compraram esses três aí que deram o golpe nas americanas. Ok. Só que a Eletrobras valia pelo menos 140 bilhões de reais. Não estimaram no preço da Eletrobras contratos que a empresa tinha a receber, contratos de mais de 20 anos de duração. Alguns contratos são de 25 anos de duração, outros de 30. Que a empresa tem a receber milhões e milhões e milhões aí em contratos. Bilhões e bilhões e bilhões em contratos. Não colocaram isso por quê? Porque aí esses bilionários podiam comprar a preço de banana. E aí eles só lucram. Coincidentemente, olha só que coisa, eles estão fazendo com a Eletrobras o mesmo que fizeram com a Americanas. A Eletrobras deu prejuízo pela primeira vez agora em 2023, sabia? Por que será que deu prejuízo? Será que deu prejuízo mesmo operacional da Eletrobras? Ou será que os novos donos estão
pegando tudo que eles podem enquanto a privatização não é desfeita. Pois bem, o Lula já no primeiro mês do governo falou, vou desfazer isso aí. A imprensa caiu matando pra cima do Lula. Eu vi jornalista aí da Globo falando no Globo News que o governo tem que ter outras prioridades. Peraí. Metade do Brasil pagando energia elétrica hoje. Você paga pela energia elétrica, tá mais caro hoje do que estava em 2019, sim ou não? Comenta aí. Você aí, tá mais caro hoje ou não tava? Eu lembro que eu morava em Maceió, eu pagava 300, 400 reais de conta de luz. Aí, gastando o mesmo, eu comecei a pagar 700, 800. Um mês que a conta veio 2 mil reais. Eu fiquei, que é isso? Aí eu fui ver lá o número de megawatts hora consumido e fui comparar com uma conta antiga, era só um pouquinho a mais. Quer dizer, o preço mais do que dobrou. E em questão de 2 anos aí no governo Bolsonaro, depois que privatizaram a Eletrobras, então aí que a coisa foi para o espaço. Ou seja, os caras estão lucrando muito. Então esse dinheiro não está nem indo para a empresa, o dinheiro. Está sumindo da empresa o dinheiro. Mais do que isso, sabe o que fizeram na privatização da Eletrobras? O governo ainda detém 40% das ações da Eletrobras. Mas na hora de tomar decisões da empresa, o governo só tem 10%. Vai falar, peraí, como assim, Thiago? Imagina que numa empresa grande, tem o conselho da empresa. Vamos supor que são 10 conselheiros e um presidente, 11 pessoas. Aí o presidente é eleito pelo conselho, ou seja, aqueles 10 ali, eles escolhem um presidente. Ok. Imagina que uma empresa grande, fulano tem 30% das ações das empresas. Então fulano vai escolher 3 conselheiros. Se ele quiser, eu vou ser conselheiro, vai ser minha mãe e minha irmã. Que seja. Ele tem 30%, ele escolhe quem ele bem entender para ser conselheiro ali da empresa, que ele tem ali 30% dos conselheiros. Aí outra pessoa ali tem 60% da empresa. Esse que tem 60% da empresa, ele vai escolher 6 conselheiros. Dos 10, ele tem 60%. Então é mais ou menos assim, só para te dar uma explicação fácil de como funciona um conselho aí de empresa grande. Esses conselheiros ganham uma fortuna para se reunir uma vez por mês, é muita grana que eles ganham, muita grana mesmo. Tá? Tem empresas aí estatais que os conselheiros ganham 50 mil por mês para fazer 1 ou 2 reuniões por mês. Reunião que nem é presencial, hoje é tudo, o cara fica assim, ele liga o celular assim, ou no computador dele lá no escritório dele, desliga a câmera, desliga o microfone só para se conectar ali 1 ou 2 vezes por mês, ganha essa grana toda. Tá. O que acontece? Imagina que o governo tem 40% das ações, mas não são 10 conselheiros exatamente, mas em vez de ter 40% dos conselheiros, só pode escolher um. Você fala, peraí, mas quem que seria otário o suficiente para aceitar uma coisa dessa? O governo Bolsonaro. Se você falar que não teve corrupção, que não teve muita propina paga por fora nisso aí, eu coloco o nariz de palhaço aqui no próximo vídeo. Vem com o nariz de palhaço. Somos todos palhaços. Pois bem, mas, além de ser subfaturado em 73 bilhões, ainda tem esse crime aí no conselho. Você fala, caramba, Thiago, é muito crime. Não, tem mais. Isso é só o comecinho. É o começo. Na lei da privatização da Eletrobras, o senador Narcos Rogério, aquele cujo principal assessor dele, tá foragido até hoje, né? Ele foi pego numa operação contra tráfico internacional de drogas lá. O senador Narcos Rogério, ele era o relator, ou seja, ele é quem escreve o projeto de lei, ele quem escreveu da privatização. Ele colocou um jabuti. Jabuti, para quem não sabe, é quando num projeto de lei tem um negócio que não deveria estar lá. Tem gente que usa em Brasília uma gíria, não gosto de usar esse tipo de gíria que usam. Se chama jabuti porque jabuti não sobe em árvore. Se está lá é porque alguém colocou lá. Pois é, Marcos Rogério colocou lá um jabuti que obriga a Eletrobras, com dinheiro público, a construir, olha só, a construir tubulação, construir fiação e tudo mais, porque vai usar energia de termoelétricas que poluem muito mais. E não precisava usar de termoelétricas. Mas essas termoelétricas ficam, sabe onde? No fim do mundo. Então é para poder superfaturar bem. Isso aí. Ou seja, e para poder baratear, porque você vai ter esse gasto extra lá no fim, então vamos baratear o custo da ação da Eletrobras, porque vai custar não sei quantos bilhões fazer essa fiação toda. Então, isso não pode ficar na conta de quem vai comprar a empresa, né? Então tem que descontar do preço. Por isso que é com dinheiro público, que foi descontado do preço. Aí você fala, caramba, mas é muito crime. Pois bem, o Lula entrou agora essa semana na briga para desfazer isso tudo aí. O Lula tá brigando em várias frentes diferentes, tá muito difícil. Eu lembro que eu falava que antes do Lula assumir, eu falava, olha, vai ser muito difícil reconstruir o Brasil, porque foram muitos crimes. É muita coisa para reconstruir. Por exemplo, recuperar a Eletrobras,
ou parte dela, é uma das coisas que tem que ser feitas. Agora, nessa semana, começou a CPI da Americanas. Aí você vê como são os parlamentares do Brasil. Dizem que não vão convocar os três bilionários, os homens mais poderosos do Brasil. Eles são os responsáveis diretos por roubar 50 bilhões das Americanas. Eles são quem embolsaram o dinheiro, eles são os beneficiários disso. Eles pegaram praticamente o mesmo dinheiro e compraram a Eletrobras. Mas não vamos convocá-lo, não vamos. Jamais nós, parlamentares, vamos aí melindrar, vamos aí chatear os 3 homens mais ricos do Brasil. Não, é isso. É isso que está acontecendo. Tem inclusive parlamentar de aluguel aí deles aí. Tem uma aí que quer ser candidata a prefeita de São Paulo, uma aí do PSB. Tem parte da esquerda que gosta dela. Ela votou inclusive a favor da reforma da Previdência. Sabe quem é? Comenta aí. Quem sabe, fala aí. Quem é a deputada de aluguel aí do João Paulo Leman? Quem é? Pois bem, tudo que ele manda, ela vai lá e faz. Se você falar senta, ela senta. Se você falar vota a favor de tal coisa, ela vota. Vota contra agora. Mas eu acabei de votar a favor. Vota contra. Ela vota. Não questiona. Deputada de aluguel. Fala, dá a patinha, dá a mãozinha, dá a mão. É isso. Deputado de aluguel. Não, só não. Essa é só a que mais aparece. Tem vários deputados de aluguel desse pessoal aí. Vários. O João Paulo Leman, em 2018, dizia que ele queria 100 deputados. Conseguiu 13, se eu não me engano, em 2018. Em 2022 ele parou de fazer publicidade disso, então não sabemos nem quem são os deputados de aluguel dele hoje. Esse é o nível aí, Brasil 2023. Então Lula vai entrar nessa briga, por isso você vê que a imprensa está tentando de tudo. A imprensa tenta desestabilizar o governo Lula. Vou te mostrar um trecho aqui da Globo News essa semana, para você ver como a imprensa está tentando desestabilizar mesmo. Saiu pesquisa da Folha de que e o governo Lula na comunicação zero, hein? Zero, nota zero. Minha nota que eu dou para a comunicação do governo Lula, zero. De 0 a 10, zero. De 0 a 100, zero. Essa é a nota. Estamos levando uma surra daquela de chibatada. E aí, ainda, além da surra nas redes, tem isso aqui na Globo News. Olha só, você vai ver a Mônica Waldvogel gaguejando, tá? Eu falei aqui, o trabalho mais difícil do mundo hoje, eu estava lendo profissões mais difíceis do mundo, dizem que é alpinista de telecomunicações, aquele cara que sobe lá na torre, inclusive isso tem a ver com a Eletrobras, o cara que sobe lá naquelas torres de 100 metros no meio do nada, ele pode morrer de queda, ele pode morrer de choque, ele ainda tem que ser bom, além de alpinista, ele ainda tem que ser bom na parte elétrica e tudo mais. Só que hoje não é essa. A profissão mais difícil do mundo hoje é a desses senhores aqui do Globo News. Olha só que difícil que tá sendo. Se continuar nessa toada, a economia e tal, vai ficar difícil dizer que tudo aconteceu porque o Lula é sortudo. O Brasil conseguiu pôr essa super safra para fora. Por sua vez, entra mais dólar, o dólar cai, ajuda a inflação e dá essa sensação de bem-estar. Então tudo se ajeita, um lance de sorte. E tudo bem, tem a política monetária, tem os juros, tem o arcabouço, tem a negociação política, tem tudo. Extremamente favorável. Vem de novo. Lula é um cara sortudo. Mas todos aqui lembramos que o Lula sempre foi considerado um homem de muita sorte. Mas Não assim, é? eu acho que tem trabalho, né? Esse Tem. trabalho. Se continuar nessa toada, a economia e tal, vai ficar difícil a gente dizer que tudo aconteceu porque o Lula é sortudo. Porque é a terceira vez que ele está no governo. Né? Não, mas olha, Não é bem assim. cinco meses. Vai ter que botar Não, a 5 cadeira meses. de mapa astral na faculdade de economia. Olha, Sagitário está em Escorpião, vai dar certo. E na Faculdade de Ciência Política também. O único ali é o Otávio Guedes, é o único ali desses aí que você fala, dá pra salvar. O resto, mas junta tudo, meu Deus do céu. É isso. Porque teve safra. No governo Bolsonaro e no governo Temer, 6 anos não teve safra no Brasil, né? Aí entra dólar, aí o dólar cai. E no governo Bolsonaro não teve safra, né? Que o dólar caiu de 3 para 5,60. Aí não tinha safra lá, né? Os produtores devem ter parado durante 4 anos do governo Bolsonaro. Mas aí a inflação, aí é os juros, aí ainda tenta colocar o presidente do Banco Central ali na equação. Pois bem, esse pessoal tá assim porque eles são obrigados pelos patrocinadores e pelos chefes a dar notícia ruim sobre o governo Lula. Só que eles não estão conseguindo, porque só tem notícia boa do governo. E agora o Lula tá indo para cima
dos homens mais ricos do Brasil. Então é muito importante é muito importante a comunicação do governo começar a ser boa, porque o golpismo da imprensa vai aumentar. Além da surra que a gente está levando nas redes, de chibatada, né? Pá, 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 ainda a gente vai começar a levar surra na imprensa cada vez mais. Você vê que a aprovação do Lula caiu 2 pontos. Eu falei com uma pessoa da comunicação do governo Lula, falou, mas a aprovação do Lula cai sempre na margem de erro. Você pegar de janeiro até agora, caiu 2, caiu 2, caiu 2, caiu 2, quando você vê, caiu 9 já. Não é margem de erro mais. Mas para eles, não, tá tudo ótimo, tá tudo lindo. Não, mas a rejeição ao Lula também caiu, hein? Minha paciência foi por espaço. Vou te falar, viu? Então, precisamos nós aqui agir. Peço aí que você se inscreva no canal, nas redes, compartilhe as coisas aí, os bons feitos do governo. Vamos pra cima, porque vai começar uma guerra muito grande. O Lula tem aí uma guerra geopolítica muito grande do Lula, a Dilma aí fazendo história e tudo mais, com os BRICS. E tem uma guerra agora dentro do Brasil contra os mais poderosos do Brasil. Veremos aí. Nós venceremos, viu? Calma, nós venceremos. Não se desespere, não. Tô falando aqui, desde que tinha o Bolsonaro presidente, eu falava, gente, calma. Lula vai ser solto, Lula vai ser candidato e o Lula vai ganhar. Se não ganhar no primeiro turno, vai ser quase, mas vai ganhar. E o Brasil vai voltar a sorrir. Olha, até a parte de que se não ganhar no primeiro turno, vai ser quase. Deu certo. Agora eu digo, nós venceremos, viu? Peço sua inscrição de novo. Falou.